Bom, aqui é um feto, tamanho real, 12 semanas. Está completamente formado, agora é só crescer. Já tem até impressões digitais. Se é a impressão digital que define o cidadão, ele já é um cidadão. Uma vez que você tem um embrião dentro do útero, no qual você vê o batimento cardíaco, para mim é definição de vida. Vida, nem os filósofos conseguiram até hoje dizer o que é vida. Agora você quer saber como é que inicia a vida humana? Eu trabalho num laboratório de reprodução, a gente não joga embrião fora, nós temos milhares de embriões congelados, porque a gente não joga embrião fora, é uma coisa que a gente não faz, porque você tem que respeitar o que as pessoas pensam, mas eu acho que o embrião congelado ainda não é vida. Eu não discuto se embrião é vida, se pessoa é vida, não. Tudo que se divide é vida. Eu trato com muito respeito. Logo, para mim, um embrião é vida. Para mim é quando nasce, né? Quando você tem uma criança que está chorando, rindo. Oi, tudo bom? Carol, Aline, tudo bom? Esse é meu esposo. Oi, William, tudo jóia? Pode entrar. Agora que barrigão bonito, hein, Carol? Ai, tá pesado. Quantos meses? 8 meses. Quer dizer, já estão Com se 32 preparando para semanas nascer. Já. Tá pesado. E já escolheu os nomes, Carol? Vai ser o Isaac e a Elisa. Aqui as roupinhas da maternidade que a gente já separou pra tá levando. Da Elisa, do Isaac. Os kits de higiene fui eu que pintei tudo. Eu fiz com todo amor, todo carinho, assim, pra eles, quando eles crescerem, falar: minha mãe realmente que me quis de verdade, né? Só falta eles agora. Carol, você já imaginava que iam vir dois de uma vez só? Então, na verdade, assim, quando você faz fertilização, a gente tem uma noção de que pode vir 2, 3 ou 4. Eu tinha em mente que seria um casal. Posso colocar a mão? Pode. Aqui é a Elisa que tá. Nossa, Ela tá se mexendo. tá fazendo carocinho. Tá mesmo. Desse lado de cá é o Isaac. Sempre quis ser mãe. Era um sonho de criança, mas quando eu descobri a endometriose, eu achava que nunca mais eu podia ser mãe. O que é a endometriose? É uma doença em que o endométrio, que é aquela porção interna do útero, acaba saindo do útero e formando pequenos focos, tanto de glândula quanto de estroma, e isso vai gerando uma inflamação e pode gerar nódulos até na bexiga, no intestino, e gera muita dor. Foi retirada uma aderência entre o útero e o reto, que eu sentia muita dor no ânus ao menstruar. E aí essa aderência foi retirada e o médico falou que, na verdade, a minha endometriose era muito pouca, que não impediria de eu engravidar. Não adianta a gente ter hoje um bom embrião se esse endométrio não é adequado para que ele implante. Fazendo uma analogia bem simples, é o colchão, né? É o colchão que vai receber aquele embrião. Eu continuei meu uso de um anticoncepcional normal até a gente decidir financeiramente quando que a gente podia ter o nosso bebê. Aí 2 anos depois voltaram as dores, as cólicas intensas, e idas e vindas ao hospital. Aí por fim eu voltei no meu médico, falei: não tem como, eu fiz a cirurgia para melhorar e eu piorei, né? Aí ele falou assim: para você não tem mais jeito. Só que eu tinha 24 anos. Como que para mim não tem mais jeito, né? Hoje estima-se que cerca de 10 a 15% da população em período reprodutivo, que são os jovens, tenham dificuldade para engravidar. Por definição, a infertilidade é a falta de concepção, a falta de gestação, depois de 12 meses tentando. Então, 12 ciclos menstruais com relações sexuais frequentes. E se você não conseguir engravidar nesse período, você, por definição, é infértil. Foi feito um espermograma do meu esposo, que até então, em 4 anos de tratamento que eu descobri a endometriose, não havia sido pedido. A fertilidade é um problema do casal.
Se eu pego um homem que tem uma alteração do espermograma e a mulher é muito fértil, uma mulher mais nova muito fértil, provavelmente eles nunca vão saber que eles têm problema de infertilidade porque ela compensa o problema masculino. Muitas vezes a mulher ou o homem já teve filho com um outro parceiro, mas nesse relacionamento não consegue ter. Então a infertilidade ela é conjugal. Quando ela fazia os exames, a gente sempre observou o lado dela, né? Os médicos sempre pediam exames para ela e nunca foi pedido um para mim. Até que um dia pediram um para mim, eu também descobri que eu tinha um problema, né? Que também acabou dificultando o processo de ter filhos. Nesse espermograma foi diagnosticado oligospermia. Na média, um homem fértil teria de 15 milhões de espermatozoides. O meu esposo só tinha 8 milhões, então ele seria semifértil. Então, para mim engravidar naturalmente, com a dificuldade da endometriose que eu tinha, eu teria 30% de chances de engravidar natural. A infertilidade masculina ela é muito menos conhecida, as causas, do que a infertilidade feminina. É muito mais difícil a gente tratar o homem que tem infertilidade porque a gente conhece menos, né? Como funciona o testículo, como os hormônios funcionam no testículo. Então, dá para dizer que a principal causa de infertilidade no homem é desconhecida. São vários homens que são normais e que produzem menos espermatozoide e a gente não consegue identificar bem a razão. Não sabia o que era ovodoação, não tinha nem imaginava que existia esse tipo de tratamento. Fui para São Paulo leiga. A ovodoação é um dos tratamentos mais importantes que nós temos hoje em dia em reprodução humana. É uma doadora e uma receptora. A doadora vai compartilhar os seus óvulos com uma receptora. Então, aquela receptora é aquela que vai receber os óvulos de uma doadora que serão fertilizados com o marido dela. A minha amiga me explicou meio por cima. Ela falou assim, você é doadora de óvulos, você doa para uma outra pessoa. Eu falei, por que você não quis? Já que ela tinha o mesmo problema. Porque não entra na minha cabeça você ter um filho espalhado em outro lugar. Falei, mas fala sério, é uma célula que você só está doando. Porque se você não doar, vai morrer. É uma célula que uma hora vai morrer dentro de você ou a cada menstruação você vai eliminar. Fui para a clínica com a intenção de ser ovodoadora. Na maioria das vezes, não são todos os casos, a doadora tem que fazer um tratamento de fertilização, mas tem uma limitação financeira. São valores que, para um casal que tem uma renda limitada, nem sempre é possível arcar com as despesas de um tratamento. Imagina, não paga nada, não cobra nada. Nem a primeira consulta eu paguei. Da mesma maneira que se doa sangue, que você está ajudando alguém, que se doa o sêmen, no caso do banco de sêmen, a doação de óvulos pode beneficiar os dois. E, em contrapartida, ela recebe um benefício para poder arcar com as despesas do seu tratamento. Bom, para mim é impossível engravidar naturalmente. Eu não tenho financeiramente como arcar com os gastos, nem com a medicação. Então, minha opção é ser doadora. Hoje é um dia muito especial para mim, hoje começa minha estimulação ovariana. Eu não tenho nada a perder. Eu não penso assim, tem um filho meu com outra pessoa. Não, só foi uma célula que eu doei, só foi um pedacinho de mim. Essa arde um pouquinho, porque como é uma medicação que foi diluída muitas vezes, possivelmente é por isso que doa. Mas nada insuportável, é só uma ardência que dá, tá bom? Mas ela também tá gerando algo que é dela, não meu, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o doador recebe uma gratificação por aquilo. Aquele não recebe gratificação. E o óvulo também. Quem doa o óvulo não recebe um dinheiro por aquilo. Agora, quando se passa para a receptora, ela deverá pagar um valor porque houve uma despesa própria para a manutenção daquele óvulo. É lógico que muitos gostam de achar que o benefício de uma doação em troca de um tratamento terá alguma conotação de escambo, de troca de mercadoria. Maternidade não é uma mercadoria. O sentimento de mãe é uma coisa muito maior do que uma televisão, uma motocicleta, um automóvel. Então, comparar doação de óvulos com uma mercadoria é um conceito extremamente equivocado. Tá sentadinha. Bumbum para baixo.
Eu espero que ela tenha conseguido a chance dela ser mãe também, porque ou ela não podia devido à idade, ou ela teve um câncer, eu não sei a situação dela, por que ela não podia gerar um filho, por que ela não tinha óvulos. Mas assim, só o fato de eu saber que eu pude colaborar com o sonho dela, então isso pra mim não tem preço. Que belezinha. Você chegou a contar pra alguém que ia fazer essa doação? Na verdade, assim, minha família não sabia. A princípio, só meu pai, minha mãe, meu esposo. Eu não espalhei para muitas pessoas, mas eu criei o blog. Eu só fui falar quando eu já estava com o tratamento quase no final. Tem uma das dúvidas mais importantes no casal que vai receber os ovos. Como os meus filhos serão parecidos comigo? É muito importante dizer que a clínica que trabalha com ovo doação vai indicar, vai orientar esse casal que a doadora tenha uma semelhança física com essa mulher, que o tipo de sangue seja compatível com aquele casal, para que se o casal resolver ou decidir que seja algo que não será contado, ele tenha tranquilamente essa... não se preocupe com isso. Você preenche vários formulários com suas características, seus hobbies, tudo. Cor de cabelo, seu cabelo é liso, cacheado, como que é seu cabelo, cor de olho, tipo sanguíneo, um monte de coisa. Os receptores, os casais, gostam de fotos mais que a criança mais velha. Então eu levei uma foto de 7 e outra de 9 anos. Eu peguei a melhor foto, né? Porque nem sempre a gente tem os melhores momentos da nossa vida. Por que essas mulheres que geram bebês com ovos doados têm filhos que se parecem com ela? São o que chamamos os efeitos epigenéticos. O que é epigenética? É o meio ambiente que interfere no indivíduo. O que nós somos hoje em dia, somos o produto da parte genética, cromossômica e do meio ambiente. E no caso do bebê, o meio ambiente é o útero materno. E esse útero materno é capaz de passar, não um gene propriamente, mas algumas características maternas que esse bebê terá ao nascer. Então, hoje em dia se observa com frequência a aparência física desse bebê, muitas vezes que lembra muito a mãe, de modo que ninguém percebe que aquele filho é de um óvulo doado. Eu descobri a menopausa precoce com 28 anos. Eu tive alguns sintomas quando eu descobri, né? Eu tive algumas manchas no corpo, comecei a esquecer muita coisa e comecei a engordar muito também. A menopausa precoce frequentemente tem um caráter hereditário. Então, quando nós vamos investigar e perguntamos sobre os antecedentes familiares, a paciente refere que a mãe teve menopausa muito cedo. Os exames que eu fiz e que houve o diagnóstico da menopausa precoce foram os exames de LH, que é o hormônio luteinizante, que deu 83,52. E o pós-menopausa seria de 15,90 até 54, né? Então ele deu bem acima. E o outro exame é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que ele seria o pós-menopausa de 23 a 116. E o meu deu 146,50. E aí ali ela já falou que eu só engravidaria através de ovo doação. E eu saí dali não acreditando naquilo, procurei o meu médico, meu ginecologista, e ele falou a mesma coisa. Ele falou, a partir de agora não é mais comigo, você tem que procurar um especialista em reprodução humana. Não existe esse tratamento gratuito na minha cidade e o SUS também ele não dispõe desse tratamento gratuito para as mulheres. Quem precisa de uma fertilização in vitro, de uma inseminação, é só mesmo um tratamento pago. Um ciclo de um tratamento para a indução da ovulação sai caro e com isso às vezes a pessoa não tem o poder aquisitivo para que se utilize. Por isso tem um serviço público, esses hospitais de escola, São Paulo tem, em Brasília tem também. E agora, onde nós vamos arrumar 15 mil reais para fazer o tratamento? Eu expliquei isso para minha patroa, para minha amiga, e ela, na hora, ela falou, não, se você precisar de doadora para baixar o custo do seu tratamento, para ajudar esse banco de óvulos, eu vou fazer essa doação. Acompanhei o sofrimento dela desde o início, e eu levei por mim, né? Porque eu tenho 2 filhas e eu sei quanto é emocionante ter um filho. Existia assim, a dificuldade financeira, né? Porque ir e voltar, né, 5 vezes na semana
para São Paulo não é fácil, né? E foi doloroso, né, o tratamento, mas valeu a pena. Valeu a pena. E vai batendo um desespero, vamos dizer assim, até por causa da idade também. Porque como eu já estava com 28 anos, recém-casada, então aquele desejo de ser mãe tão grande, assim, tanto de ser mãe quanto do meu esposo ser pai também, que não era um caso que eles pegariam, mas eles aceitaram pegar, até mesmo acho que para saber se eles conseguiriam. E foi na primeira tentativa. Ela engravidou com outros óvulos, né? Porque é sigilo, né? Ninguém pode saber, porque é uma doação, né? Para futuramente a mãe que doou não pegar ou ter algum sentimento ou saber qual que é. O óbito tem toda a ficha lá em relação àquela paciente que está doando. Só que aquela ficha é para verificar a parte fenótipo, biótipo, uma série de coisas para saber se é mais ou menos compatível com o familiar que está querendo a doação desse óvulo. A doação foi para outra pessoa que eu não conheço. Só sei que ela agradeceu muito, né? Pediu para estar ligando para agradecer, mas também não sei para quem foi. E foi uma doação mesmo. Não para Tatiane, foi para outras mulheres. Se o seu sonho é ser mãe, não importa a forma, a maneira, como isso vai acontecer. Independente se você adota uma criança já grande ou se você decide doar o óvulo. A importância não é a importância da forma como vem, mas sim da forma que você fez. Eu fiz com todo o meu carinho, com todo o meu amor, então acho que isso pra mim não tem preço. Nossa! A doação de óvulos e de sêmen pode ser uma solução para casais inférteis. Mas qual é a alternativa para quem não tem muito dinheiro para fazer um tratamento como esse? Agora a gente vai conhecer a história de um casal que não podia ter filhos e daí decidiu partir para uma adoção. Só que uma adoção bem diferente, que não foi feita em nenhum orfanato, e sim nesta clínica de reprodução aqui em Belo Horizonte. Ser mãe era um objetivo que já estava planejado na minha vida, mas eu queria estudar primeiro, né, fazer faculdade, queria organizar a vida para então ter filho. E assim eu fiz, né? Aos 30 anos, mais ou menos, eu comecei a tentar engravidar. Com 31, eu não engravidava, não produzia muitos óvulos. Teve um exame que apontou uma má qualidade desses óvulos. Seria um processo já de menopausa precoce. E eu estava com 32 anos. E aí fomos fazer exames, e aí, exames inclusive no meu marido. A primeira notícia que o espermatozoide era complicado, não era bom. Antigamente, os homens sentavam aqui no consultório e falavam assim, não sei porque eu estou aqui, ela não consegue engravidar, ela mandou eu vir aqui. Hoje mudou muito, né? O homem, ele aceita muito melhor o tratamento e ele procura junto com a mulher, ele vem, me lembro uns anos atrás, você pediu um espermograma, os homens demoravam meses para fazer. Hoje não, ele vai e faz o espermograma. Acho que tem um entendimento muito maior de que o problema é do casal. Essa parte foi a mais dramática, eu acho, a mais difícil, assim. Que foi o momento do diagnóstico dele, eu acho que foi mais difícil do que o meu. Os homens talvez confundam um pouco a falta da fertilidade com falta de virilidade. Então contar isso para ele é uma coisa difícil e eles reagem, muito choram, ficam muito tristes. Isso é uma coisa muito difícil e eu acho que isso justifica a dificuldade que vocês têm de achar pessoas para falar da infertilidade masculina, né? O homem confessar que ele tem problema de infertilidade não é uma coisa muito fácil. A gente construiu a nossa casa com 2 quartos, porque a gente queria ter 2 filhos. E antes da gente pensar, da gente começar a tentar engravidar, nossos filhos já tinham nomes. Então, assim, era um projeto de vida que a gente tinha junto. Aí, de repente,
eu não consigo engravidar. Faz o diagnóstico que ele tem um problema. Para ele foi o fim do mundo, ele se sentiu horrível, foi muito difícil. A adoção de embriões é um tipo de tratamento para casais que necessitam tanto de óvulos quanto de sêmen. Isso é assinado em um consentimento informado, uma autorização em consentimento informado, e aí a gente utiliza esses embriões em outros casais que precisa tanto de óvulos quanto de sêmen, logo de um embrião já formado. Quando o Dr. Bruno apresenta a possibilidade da doação de embriões, a gente foi para casa pensando sobre aquilo, ele falou, pensa na próxima consulta, a gente volta a conversar sobre isso. Tem a touquinha para a cabeça também? Pode entrar de brinco? Aqui nós estamos no laboratório de embriologia, que é onde os óvulos e embriões são cultivados, né? E basicamente a nossa ideia aqui, o nosso intuito é mimetizar ou imitar as condições do corpo. Quer dizer, eu vou dar a mesma temperatura, oferecer aos embriões e óvulos a mesma temperatura, o mesmo CO2, a taxa de gás carbônico, mesmos valores de oxigênio. Então, quer dizer, eu tenho que fazer com que, entre aspas, eles se sintam num corpo humano. A gente usa incubadoras que mantêm a temperatura de 37 graus, podem ser incubadoras grandes, podem ser incubadoras pequenas, quer dizer, existem aí uma diversidade grande de equipamentos, mas a ideia é a mesma, quer dizer, cada vez mais imitar ou mimetizar com perfeição o corpo humano. A gente leva um susto muito grande quando a gente se vê diante dessa possibilidade da doação de embrião. Então passa milhões de coisas na sua cabeça. Será que eu faço isso? Será que essas crianças não vão parecer nem comigo, nem com o pai, as pessoas vão questionar? O que a gente se preocupa muito é com o que os outros vão pensar. O que o outro vai dizer do meu comportamento. Eu vou olhar o embrião no primeiro dia de vida por uns 2, 3 minutos para dar uma nota no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, quer dizer, até o quinto dia, e vou avaliando a divisão celular, vou avaliando o número de células e a forma e dou uma nota para esse embrião. Quanto mais precisa for essa classificação, quanto mais precisa for essa avaliação, melhor eu consigo dizer para o paciente se aquele embrião tem uma maior ou uma menor competência de produzir uma gestação. Porque o nosso desejo é eu conseguir identificar quem é o embrião que dá uma gravidez e transferi-lo somente este embrião, para que sempre existam gestações únicas, que são sempre as melhores para o corpo humano. E aí a gente conversando, meu marido vira para mim e fala, olha, mas a gente não ia adotar uma criança? Então vamos adotar os embriões, qual o problema? Não tem diferença. Além de tudo, você vai ter o prazer de gestar. Essa plaquinha aqui de plástico substitui a proveta. E é aqui onde são colocados o óvulo e o espermatozoide que vão para a fertilização. O óvulo está quase no final do seu processo de divisão celular, quase pronto para receber o espermatozoide, mas não está pronto ainda. Então ele vai aguardar um pouco aqui. Passado esse período, eu consigo juntar o espermatozoide com o óvulo. Ela segura o óvulo para que ele não escape, e a outra agulha eu vou buscar o melhor espermatozoide para que eu injetar dentro deste óvulo. Quer dizer, eu vou ultrapassar a barreira física, que naturalmente ele não iria conseguir fazer. E através dessas agulhas eu dou uma ajuda, quer dizer, eu introduzo ele lá dentro. A única coisa que a gente discutiu com o Dr. Bruno se haveria possibilidade de ser embriões doados de casais pelo menos um pouco parecidos com a gente, no sentido assim, por exemplo, eu sou mais clara, então não poder, se fosse um embrião de casal negro, eu acho que quando nascesse a criança, de cara já ia ficar muito evidente a diferença. Eu identifico o casal receptor e identifico os casais doadores. E estudo detalhadamente características físicas, grupo sanguíneo, comportamento, e vejo se existe alguma relação. E aí, quando existe essa relação, eu dou start. Falo, olha, encontrei embriões que eu acho que são compatíveis com vocês. Vale a pena nós transferirmos esses embriões. Vamos lá.
Os embriões e os óvulos ficam congelados nesses tanques aqui de nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Quanto tempo eles podem ficar congelados? Ainda nós não temos um tempo máximo. Cada ano nós somos surpreendidos com relatos e casos ao redor do mundo de um embrião que ficou por 15 anos, por 20 anos, por 22 anos, que prova que esse é um procedimento que deve ultrapassar essas barreiras. Lembrando que a primeira gestação de um embrião congelado é de 1984, então hoje nós estamos fazendo de algo próximo a 30 anos. E os embriões são visíveis ao olho nu? Não, não são visíveis. Nós conseguimos só vê-los pelo microscópio. A partir do momento que o espermatozoide ele entra no óvulo, começam uma série de processos biológicos, tanto do lado do óvulo, que reconheceu estar sendo fertilizado, quanto do lado esperma, que também reconheceu que está dentro do óvulo. Quer dizer, ocorrem mudanças estruturais nessas duas células. Só que visualmente eu consigo perceber isso umas 16 a 20 horas depois que eu fiz essa união. Você não consegue desenvolver esse embrião depois dos 6 dias, né, de uma maneira artificial, como aparece no livro Admirável Mundo Novo. What's your first impression? This place, this factory. Lá você tem um processo que eles pegam lá vários óvulos e fertilizam vários óvulos, tem vários embriões, são clonados, você tem 1.600 indivíduos e que depois eles desenvolvem, não é? In vitro, o que acontecia nesse desenvolvimento, porque ninguém sabe até hoje como é que se dá esse desenvolvimento embrionário, né? Extra-útero. Que vai mostrar já desde o início dessa história do Admirável Mundo Novo que nós estamos caminhando para uma distopia, não para uma utopia, mas para uma distopia. Porque já temos uma classificação dos seres humanos através do desenvolvimento in vitro do embrião, coisa que atualmente nós não fazemos, ainda bem. I'm Hannah, and I'm 12, and I'm the first snowflake in the world. Esse daí é o Snowflakes, o programa de adoção de embriões americanos. Né? Exatamente. Snowflakes seriam flocos de gelo. Exato. Um embrião é um floco de gelo? Está congelado? Aqui no Brasil, não sei, esses embriões congelados aí, que estão cadastrados ou não. Existe uma variedade muito grande, código de barra, leitores de infravermelho, números, códigos, quer dizer, para dar a maior segurança possível de identificação entre o material congelado e o casal paciente, para que não ocorram trocas, quer dizer, esse é um procedimento feito há muitos anos que dá esta segurança. Além da doação para outros casais, os embriões podem ser doados também para pesquisas com células-tronco ou ainda ter outro destino. É o descarte, né? Eles ficam nesses containers, né, no nitrogênio, e tem um custo também, né? Esses embriões têm um custo alto, né? E não só para o serviço público, como para o privado. E é por isso que a pessoa tem que saber, após ela ter sucesso ou não, ela tem que saber o que é que eu devo fazer com esses embriões. Eu vou continuar com eles congelados ou eu vou continuar fazendo descarte dele? O descarte só é permitido desde que com o consentimento dos pais, né, do casal. Então, se eles não concordarem com esses prováveis destinos que são permitidos hoje, esses embriões continuam criopreservados, congelados nas clínicas por tempo indeterminado. Me incomoda como profissional de produção humana ter muitos embriões congelados que não vão ter destino. Eu acho que essa é a posição que eu tenho hoje em reprodução humana.
Eu sempre falo para o casal que está tentando engravidar que uma coisa é eles sem filhos com embriões congelados. Outra coisa é eles terem filhos e terem embriões congelados. Porque aqueles embriões congelados podiam ser aqueles filhos que estão ali, né? Existem mais de 178 mil embriões congelados nas clínicas de reprodução humana no país. Não tem lei ainda no nosso país em relação ao descarte de embriões. Toda essa polêmica aumenta muito as dúvidas e até chega a um certo estágio de histeria entre os casais que necessitam de tratamento de reprodução assistida. Eu conversei com uma pessoa que não vai registrar a queixa. Ele fez o DNA do casal de filhos dele e ele não é pai. E o rigor que a Anvisa tem para se montar um laboratório de reprodução assistida no Brasil é muito parecido com o rigor da montagem de um laboratório na Europa ou nos Estados Unidos. A informação que ele faria troca inclusive com o sêmen dele também. A troca de embriões, nos dias de hoje, ela é praticamente impossível. Só pode existir uma troca se ela for voluntária ou se ela for premeditada. Eu fui estuprada em 93. Fui a única vítima que tive a prova material, porque eu acordei logo em seguida e ele ainda estava todo molado em mim e eu consegui me desvencilhar dele e tive a lucidez de não ir tomar banho numa delegacia. Às vezes a gente se reunia, a gente chorava junto de lembrar dos detalhes de tudo sórdido que esse homem fez com a gente. Uma vez que trata-se de um caso isolado e um caso muito peculiar que nunca aconteceu antes, né, em toda a história da medicina reprodutiva brasileira. Sinceramente, pouquíssimas pessoas souberam disso. Minha família não sabe, meus pais não sabem, os pais dele não sabem. Eu tenho uma amiga que sabe disso, porque a gente de fato fica com medo do preconceito das pessoas em relação a essa decisão. E das pessoas ficarem olhando a gente assim, né? Povo maluco, né? Adota embrião. Vai ficar grávida de um embrião que não é dele nem dela. A doação no Brasil é anônima e não tem caráter comercial. Isso, de ambas as partes, todos os dois estão protegidos 100% pela lei. Quem doa nunca vai saber para quem recebeu e quem recebeu nunca vai saber quem doou. E como eu e meu marido temos o mesmo grupo sanguíneo, eu não preciso necessariamente contar para eles. Eu posso decidir fazer isso, mas eu posso também decidir não fazer. Talvez eu vá contar sim, que eu acho importante essa questão da sinceridade. Mas eu não sei dizer para você se é quando eles estiverem com 18, com 20. A minha filha é muito parecida comigo. Ela é muito parecida comigo no comportamento, eu me vejo muito nela. E meu marido fala assim, você discute muito com ela, porque ela é muito parecida com você. Ela tem 2 anos e meio, a gente discute mesmo. E o menino muito parecido com o pai, então ele é um temperamento mais tranquilo, ele é uma pessoa mais centrada. Para mim, a vida começa quando começa a se reproduzir as células ali. Quando ocorre a fecundação, para mim ali já começou a vida. Só que essa vida só vai ser possível ser viabilizada se houver a possibilidade de crescimento. Se esse embrião não tivesse sido colocado no meu útero e não tivesse tido essa possibilidade de crescimento, essa vida não seguiria. Mas eu acredito que a vida começa lá atrás, quando é fecundado o óvulo e começa a divisão celular. Para mim, vida é ali. Na minha opinião, a vida começa a partir do desenvolvimento do sistema neurológico do embrião. Eu acho que antes disso não pode ser considerado uma vida ainda. Ele começa a sentir dor, começa a sentir ansiedade, começa a realmente se desenvolver, não fisicamente, mas mentalmente. As pessoas dizem aquele grãozinho de arroz que a gente não sabe se é gente, para mim é gente. Para mim a vida é depois do momento que houve a implantação. A gente transfere o embrião para dentro do útero da mãe e esse embrião
consegue ser transferido e implantar, grudar no endométrio, que é o tecido onde ele vai começar a se desenvolver, a placenta e tudo mais, no momento ideal. No momento que o embrião está no laboratório, dentro de uma gotinha, numa placa de cultivo, dentro de uma incubadora, aquilo é algumas células que estão se desenvolvendo. Não sou capaz de definir vida pelo que eu vejo. O que eu posso dizer é que os eventos que eu vejo de divisão celular são eventos únicos. São eventos assim que a ciência entende, mas são muito fascinantes. Você ver um embrião em divisão é algo realmente fascinante. O que uma prática milenar pode fazer para melhorar a fertilidade? Qual é o futuro da humanidade com o avanço da reprodução assistida? A reprodução assistida é indicada só para casais que têm problema de infertilidade ou para casais que, mesmo não tendo problema de infertilidade, correm o risco de transmitir doenças genéticas para os seus filhos. O sequenciador de DNA é como o próprio nome dele diz, ele serve para sequenciar todo o DNA. É o teste de compatibilidade genética. Na verdade, ele identifica 600 doenças e mais de 15 mil mutações. A primeira dúvida que surge é, mas não é tudo DNA? Não é tudo estudo genético? É, mas dentro de um grau de observação, um grau de sensibilidade diferente. Vamos dar um exemplo. Você imagina uma célula e nessa célula a gente tem citoplasma e núcleo. Dentro do núcleo de uma célula está todo o nosso DNA. Esse núcleo dessa célula, vamos imaginar que seja uma biblioteca. Então você abre a porta dessa biblioteca e lá dentro você vê um monte de estantes. Essas prateleiras são os cromossomos. Quando a gente está contando os cromossomos, a gente não sabe quais são os genes que estão lá dentro, portanto a gente não sabe quais são os livros que estão nessa prateleira. Quando eu quero analisar um gene, eu esqueço quantas prateleiras tem naquela biblioteca e eu vou direto, porque eu tenho o nome do autor, eu tenho o nome do livro, eu pego aquele livro e analiso de perto aquele livro para saber se os capítulos estão na ordem correta, se não está faltando nenhuma página, se aquele livro é um livro que se apresenta da forma como a gente esperava que ele deveria se apresentar. Nós temos no nosso corpo sempre 2 cópias de cada gene, 2 cópias de cada livro, porque é uma cópia que a gente herdou da nossa mãe e uma cópia que a gente herdou do nosso pai. Muitas doenças familiares se manifestam quando apenas um livro está alterado, mas as outras doenças e a maioria delas só se manifestam quando 2 livros estão alterados. Esses livros que não passam a história de forma como ela deveria ser contada, juntos eles causam as doenças gênicas. Eu quero ter um nenê, eu vou ficar grávida naturalmente, mas eu quero ter certeza e prevenir algum tipo de problema genético com o meu nenê. O nascimento de alguma criança com algum problema. Então, eu vou estar fazendo eu e o meu marido, no caso, porque não adianta só a mulher ou só o homem fazer. Os 2 têm que fazer para ver. Se eles tiverem a mesma mutação... Mutação é um erro gênico
que pode causar uma doença e essa doença vai sendo perpetuada, vai sendo transmitida na família de acordo com o seu padrão de herança. E esses casais então querem evitar o nascimento de um bebê com essa doença gênica que eles já sabem que está presente na família. Por exemplo, se tem 4 filhos, 25% pode ser um deles nascer afetado. Um pode ser afetado, 2 podem ser portadores e um pode ser normal. O DNA ele tem uma sequência de bases gigantescas e é através dessas bases que a gente tem uma série de informações. Se eles tiverem a mesma mutação, a gente tem que tomar outras medidas e fazer um aconselhamento genético e um diagnóstico genético pré-implantacional, se for o caso. Quando o casal precisa que esses embriões, antes de serem implantados no útero da mãe, que eles sejam avaliados geneticamente. Então, num resumo fácil, o diagnóstico pré-implantacional é uma avaliação genética nos embriões gerados in vitro. Quando a gente consegue identificar um embrião que não herdou a mutação e os pais conseguem gestar, um bebê, consegue ter um bebê saudável que não herdou a mutação, essa criança, quando adulto, ela não tem mais o risco de transmitir a doença nessa família. Então, além do nascimento de um bebê saudável, essa família consegue a interrupção desse gene. E aí a gente vai conseguir diagnosticar e dizer se esse embrião é normal para fazer uma transferência, para ser possível de uma transferência em uma futura gestação, ou se esse embrião é anormal e tem, por exemplo, uma síndrome de Down ou alguma outra anomalia cromossômica que poderia causar um aborto ou uma falha de implantação. Isso se você está praticando uma eugenia. Você está praticando uma seleção de ser humano. After screening, we are left, as you see, with 2 healthy boys and 2 very healthy girls. Naturally, no critical predispositions to any of the major inheritable diseases. All that remains is to select the most compatible candidate. Imaginou, agora um casal de pretos vai escolher a cor de pele da criança? Vai querer que ela seja branca? O que você acha disso? Vai depender muito da ética profissional de cada um, Talvez daqui a 10 anos, ou menos tempo ainda, a gente consiga fazer seleções, no laboratório. Selecionar só um tipo de população, a gente vai estar deixando todo mundo igual, todo mundo da mesma maneira, e se amanhã a gente descobre que toda essa população tem a mesma mutação? Todo mundo, de repente, vai sofrer a mesma doença e vai falecer pela mesma causa? Aí vai acabar o mundo? Vão surgir novos exames genéticos, exames de saliva, que você cospe num frasco, envia para o laboratório, em 1 mês e meio você tem uma resposta de, por exemplo, 200 doenças genéticas graves, potencialmente graves. E com esse exame genético você vai poder fazer uma seleção do embrião. Então essa vai ser a realidade daqui a pouco da medicina reprodutiva. Será que isso é bom? Tenho minhas dúvidas. Será que a gente não vai exagerar? Tenho dúvidas. Eu acho que o futuro é perigoso, mas deve ser muito bem cuidado para que não haja exageros. Tudo no mundo que é exagero, como você criar células-tronco para criar indivíduos novos, aparentes, semelhantes, para a eugenia, isso é um exagero que eu espero que nunca aconteça. Eu não acredito que a medicina reprodutiva vá suprimir a natureza. Eu realmente não creio que vá por esse lado. Mas é muito difícil prever o futuro, é muito difícil prever como é que vai estar o mundo daqui a 100 anos. Vou passar o álcool primeiro. Eu trabalho com acupuntura há mais ou menos uns 13 anos e para reprodução humana, 90% das minhas pacientes nos últimos 10 anos é isso.
A maioria das pacientes que buscam a acupuntura, pelo menos aqui no consultório, são pacientes que já tentaram algumas tentativas de fertilização in vitro anteriores sem sucesso, ou são casos na quais as pacientes buscam alguma coisa a mais. Então, casos difíceis de infertilidade, eu acredito que a acupuntura poderia ajudar nas técnicas de reprodução, sim. Se a gente for pegar à luz da ciência, existem alguns trabalhos que falam que há benefício e outros trabalhos que falam que não há benefício. A média de melhora gira em torno de 15% a 20% quando você associa a FIV com a acupuntura, que é uma porcentagem expressiva. No caso, a FIV é a fertilização in vitro. É isso. A acupuntura age de 3 maneiras principais. Primeiro, aumento do fluxo sanguíneo para a região do útero e dos ovários. Melhorando o fluxo sanguíneo, você melhora o aporte de oxigênio, agentes antioxidantes e nutrientes, tanto para o útero quanto para o ovário. No útero, melhora-se o endométrio, que é a camada onde vai implantar os embriões, e no ovário você pode melhorar a qualidade dos folículos. O segundo mecanismo de ação é a parte hormonal. A acupuntura equilibra os hormônios e restabelece a ovulação em mulheres que têm dificuldade para ovular. E o terceiro mecanismo é a parte da ansiedade, na qual 86% das pacientes que fazem acupuntura já melhoram da ansiedade na primeira sessão. Porque antigamente a pessoa que tinha infertilidade não tinha como tratar, né? Não havia forma de tratamento. Eu acho que agora, cada vez mais com o avanço da tecnologia, provavelmente vai ser possível ajudar muitos casais a atingir o objetivo que é a gravidez. Se você olhar no decorrer dos anos, desde o início do processo de fertilização até hoje, as taxas de gravidez e as taxas de sucesso aumentaram muito, porque houve uma melhora tecnológica. No fundo, a grande questão ética que se colocaria aí é se o filho ou filha está sendo prejudicado por ter sido concebido dessa maneira. Não há prejuízo nenhum, porque a reprodução assistida é o anseio dos pais dessa criança. Então, se elas querem ter a criança assim, não há problema de nenhuma sorte. O que fazer para acompanhar a fertilidade? Através de exames muito simples, por exemplo, dosagens hormonais, ultrassonografia. São 2 exames que qualquer ginecologista pode pedir no consultório para a mulher e que já dá uma boa ideia da função reprodutiva da mulher. Existem alguns outros exames mais sofisticados, por exemplo, o hormônio antimileriano é um exame bastante sofisticado e para determinados casos em que o ginecologista já suspeita de uma queda da fertilidade, ele pode pedir para a mulher. E o seu marido tinha algum problema de fertilidade? Não. Pelo contrário, ele era super fértil. Ele fez os exames, né, o espermograma. Eu achava que o peso todo estava sobre mim ali, de não poder gerar. A gente ia gravar essa entrevista quando a Tatiane ainda estava grávida, mas aí o Nicolas nasceu antes, deu o maior susto, mas agora está se recuperando bem, né? Está se recuperando e ele nasceu com 30 semanas e ele está aqui. Mas ele está muito bem agora, né? Foi um susto mesmo assim, mas correu tudo bem. Tão delicado, tão lindo. Esse é o Nicolas. Agora ele já ganhou peso, né? Ele tá com 1,940 kg. A respiraçãozinha dele também tá melhorando. Então cada dia ele tá engordando. Pode ver, tá bem fortinho. Uma hora chega, né, para cada um a sua vitória. É um filho muito sonhado mesmo. Foram anos esperando. Tudo dizia que não, né, para ele vir ao mundo, mas meu corpo dizia que não, né, por causa da menopausa precoce, mas meu corpo reagiu, né, à medicação que eu tomei, meu endométrio evoluiu e aceitou bem o óvulo que foi doado. A gente acha que engravidar é a coisa mais normal do mundo, todo mundo vai engravidar, simples assim. E aí, de repente, você se depara com uma possibilidade de não poder realizar esse sonho, que é ser mãe. Entendemos casais que já estão tentando há 13 anos. E eu já ouvi, doutor Bruno, hoje que eu engravidei, eu não vou dormir, eu vou flutuar. O primeiro problema é que tudo isso é muito caro. Então, você vai ter um filho
quando você já não tem idade para procriar com tranquilidade, vai sair muito mais caro isso do que ter um filho de outra maneira. Então, quem vai custear isto? É o Estado? É o próprio interessado? É legítimo? Quer dizer, há uma questão social aí, em termos de custos, que eu acho mais importante do que a questão dita moral. Em relação a eles serem de embriões doados, isso não é pensado praticamente em momento nenhum. Assim, muito raramente a gente se lembra desse detalhe. Isso é um detalhe que ficou assim, extremamente minimizado. Com Isaac e a Elisa, você já fecha a fábrica. Sim, pelo amor de Deus, né? A gente para por aqui, até porque não restou nenhum embrião, nada. Eles foram os únicos que sobraram e que deram certo, então para por aqui. Eu faria todo o processo novamente, só para mim poder chegar no dia das mães ou no dia dos pais, poder falar que eu vou ser pai. Do ponto de vista de vida, de família, eles são minha família, eles me completam